História dos países, parte 5. Corrigindo o erro do outro vídeo. As Índias, quando elas se formaram, elas não inventaram os perfumes, elas inventaram os temperos. A destruição do Império Mongol foi muito boa para poder criar o Império Chinês e também o Império Russo. O Império Otomano lutava com os países na verdade, os povos da região da África. Bem aqui na Europa foi criado o Reino da Holanda, que pegou esta partezinha aqui em verde da América do Sul. Portugal, na tentativa de chegar nas Índias para poder ter temperos, acaba chegando na região que hoje é o Brasil e faz uma colônia lá. A Espanha segue Portugal e consegue também território. E vários países do Caribe. Depois veio a França e colonizou essa parte aqui no norte. Aí começou assim as guerras de primeira e segunda coligação da Revolução Francesa. A França, ela era o Império Francês colonial, pois ninguém gostava desse rei. Então prenderam ele. O rei escapou e continuou no poder. Então foram lá e guilhotinaram o rei. Nessa região é criada a Prússia. A Áustria se funde com a Hungria e vira a Áustria-Hungria. Bem nessa região vira a Bélgica. E nessa região vira a Suíça. Depois, vários países da Europa declararam guerra à França, com medo da revolução se espalhar para esses países. Então a França vai lá, invade os estados germânicos até chegar no Império Austro-Húngaro e foi lá até chegar na capital Viena e assinar um tratado de paz. Depois declararam guerra à França de novo pelos mesmos motivos. Então a França vai lá, domina a Suíça, domina a Itália. Depois ela vai lá, invade o Império Otomano, mas depois é empurrada para o norte, invade novamente a Áustria-Hungria e até chegar na capital Viena e fazê-los assinar outro tratado de paz. Só que o tratado de paz tinha apenas duas condições. O Reino Unido tinha que devolver a colônia do Cabo para a Holanda e tinha que deixar Malta. O Reino Unido achou que a França não ia parar, então o Reino Unido recusa. Então a França se junta com a Espanha e declara guerra ao Reino Unido. Assim começa a guerra de terceira coligação. A Suíça não gosta que a França tinha invadido ela e tomando todo o seu poder. Então ela tenta de todo jeito sair do domínio da França. Então Napoleão foi lá e dominou a Suíça. E depois declarou rei da Itália. Napoleão fala para o rei de Portugal que se ele não desfizer a aliança que ele tem com o Reino Unido, Napoleão irá o atacar com todas as suas forças. Então, as pessoas de Portugal e a família real mudam-se para a colônia no Brasil. Então, a França foi lá, invadiu Portugal, mas depois foram expulsos pelos britânicos. E a França foi lá e invadiu novamente Portugal
e foi expulso pelos britânicos novamente. E todos esses países aqui da Europa declararam guerra à França pelos mesmos motivos. Napoleão estava dominando, tendo muito poder e dominando a Suíça, a Itália. E então eles declararam guerra à França. Bem aqui é criado o Reino da Dinamarca, que pega a região da Noruega, e a Suécia pega a região da Finlândia, criando o Reino da Suécia. A França percebeu que a Espanha não estava se comportando com o tratado de inimigo do Reino Unido. Então a França foi lá e fingiu que ia atacar Portugal e atacou a Espanha e Portugal. A França foi lá, invadiu a Áustria-Hungria e até que os austro-húngaros se renderam. Só que não, os austro-húngaros continuaram, só que dessa vez com a ajuda dos russos, mas perderam feiosamente, tendo que assinar outro tratado de paz, pela terceira vez em 12 anos. A Rússia declara guerra ao Império Otomano. Portugal atravessa todo o Oceano Índico e Atlântico até chegar no Oceano Pacífico e, em vez de chegar nas Índias, chegou no Japão e apresentou aos japinhas as armas de fogo. Assim eles poderiam derrotar os indianos. Bem nessa região existiam os países árabes. A França vai lá, domina o Sacro Império Romano Germânico e transforma ele em um estado francês. Isso deixa a Prússia muito irritada porque boa parte do Sacro Império Romano Germânico fazia parte da Prússia. Então a Prússia declara guerra ao Império Francês. Então a França vai lá e mostra para os prussos quem é que manda. A Rússia foi lá e fez e assinou um tratado de paz. E o tratado de paz tinha algumas condições. A Rússia tinha que declarar guerra à Suécia e também não podia fazer negócios com a Grã-Bretanha. Os russos disseram ok. E a Noruega toma independência da Dinamarca. O Reino Unido vem para essa parte e começa a colonizá-la. E aproveita e também coloniza várias partes do norte e do sul, dominando todos os povos que viviam naquela região. Enquanto Napoleão estava distraído, na verdade, a Espanha e a Bélgica e o Reino Unido e vários países que tinham declarado guerra à França começaram a atacá-la de uma vez. A Rússia aproveita isso e declara guerra ao Reino Unido e declara guerra à Suécia. E foi lá e dominou a região da Finlândia, e a guerra do Reino Unido contra a Rússia aconteceu nos mares. Até que chegaram na capital Paris e prenderam Napoleão Bonaparte nesta ilhazinha aqui. Napoleão escapa e volta ao controle para poder atacar, e até que esses países falam e olham para a França e falam: meu Deus, o que esse cara tá fazendo aí? E vão lá e declaram guerra à França. Então a França, ela pensou assim: eu posso muito bem atacar a Bélgica, pegar o território dela e vender para esses países para poder fazer um tratado de paz. Então a França vai lá, tenta dominar a Bélgica, mas os belgas chegaram na capital
Paris e prenderam Napoleão, dessa vez na ilha mais isolada que todo mundo já conheceu, a ilha de Santa Helena, que nem nesse aplicativo aqui ela tá. Os povos africanos lutavam com o Império Otomano procurando paz. Vários países da América, na verdade todos, declararam a independência. E aí veio a Guerra da Cisplatina, onde ninguém sabia quem que ia ficar com a Cisplatina, a Argentina ou o Império Brasileiro. E ninguém ficou, criaram um país bem ali para ninguém ficar. O Peru se junta com a Bolívia formando a Confederação Peru-Boliviana, mas depois desfaz. O Império da Colômbia se parte em Venezuela e Equador. O Império da Guatemala acaba e dá liberdade a Belize, Costa Rica, Nicarágua, Honduras e El Salvador. O Império do México também acaba, os Estados Unidos pegam independência e o Canadá também. A Noruega pega independência da Dinamarca e a Islândia pega independência da Noruega. Desculpa, não é Noruega não, é Groenlândia. A Groenlândia tomou independência da Dinamarca e a Islândia tomou independência da Groenlândia. Com o rendimento da França, foi criado o Império Alemão. A Bulgária, a Sérvia e a Grécia vão lá e pegam bastante território do Império Otomano. Isso vai ficar para o próximo vídeo, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial. Adeus!